Descubra a jornada de Leonardo, um ex-analista de negócios que troca as planilhas e a rotina de escritório pelo misterioso e imprevisível mundo da natureza como guarda florestal. Sob a orientação de Milton, um veterano do campo, Leonardo se encontra em um ambiente completamente novo, onde os desafios vão muito além de simples estatísticas. Enquanto aprende a navegar pela floresta e seus segredos, ele começa a descobrir não apenas sobre a vida selvagem, mas também sobre si mesmo. Mas o que o levou a essa mudança drástica? E que mistérios ele irá desvendar nas profundezas da floresta? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Que retrato surge em sua mente quando você tenta imaginar um guarda florestal? Provavelmente, você pensaria em um sujeito endurecido, barbudo, com mãos calejadas. Talvez até um pouco parecido com o espírito da floresta, já que, como se sabe, a floresta só aceita os seus. Leonardo, neste aspecto, era um guarda florestal diferente. Aparentemente, ele ainda era um rapaz jovem, tinha acabado de entrar nos 40. Mas ele já se sentia bastante cansado da vida. Alguns certamente torceriam o nariz, pois ele mal havia chegado aos 30 anos e já se sentia cansado de algo. Mas isso acontece, e muito mais frequentemente do que pensamos. A vida para os jovens hoje também é complicada, de alguma forma inquieta. Parecia que antes tudo era mais fácil, sem essas eternas indecisões, tudo era simples, linear e compreensível. Mas agora o mundo está crescendo, assim como o número de oportunidades. Naturalmente, com elas vem a responsabilidade, para a qual nem todos estão preparados. Leonardo cresceu sendo a esperança e a alegria de uma família predominantemente feminina, composta por sua avó, mãe e duas tias, que depositaram nele todas as suas expectativas e esforços. Eles escolheram para ele uma carreira prestigiada como analista de negócios, vendo isso como um sinal de respeito e sucesso futuro. Educado para obedecer e não questionar, Leonardo seguiu todas as instruções dadas, desde estudar matemática até se matricular na universidade. No entanto, essa obediência cega acabou levando a um sentimento de vazio e falta de direção em sua vida, algo que sua família parecia ignorar enquanto planejavam até mesmo seu casamento. Eventualmente, a pressão da família se tornou insuportável, levando Leonardo a abandonar tudo e se mudar para uma cidade vizinha após se formar, deixando sua mãe devastada e sozinha, apesar de seus protestos e manipulações emocionais. Ele enfrentou vários desafios enquanto tentava se estabelecer profissionalmente em um novo ambiente, incluindo chefes difíceis e condições de trabalho instáveis, mas manteve sua integridade e esperança. Após anos de perseverança e dificuldades, incluindo um ambiente de trabalho tóxico que quase o quebrou emocionalmente, Leonardo finalmente encontrou estabilidade em uma grande empresa internacional, apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas no caminho. Mas houve um final de semana em que Leonardo voltou para sua cidade natal, e acabou enfrentando confrontos emocionais com sua mãe, que ainda o repreendia por deixar a família. A intervenção de sua tia Natasha ajudou a trazer algum conforto e reconciliação, refletindo as duras realidades e as duradouras consequências emocionais de suas escolhas de vida. Talvez isso tenha feito a diferença. De repente, Leonardo se sentiu como uma criança pequena e chorou descontroladamente nos joelhos da tia. Ela, apesar de sua forte personalidade, ficou surpresa, mas acalmou o sobrinho da melhor forma que conseguiu. Pela primeira vez em 5 anos, Leonardo conseguiu respirar um pouco. Quando as lágrimas secaram, Natasha balançou a cabeça em desaprovação, mas não pelo motivo que você poderia pensar. Ela era daquelas que acreditava mais em mulheres fortes do que em homens fortes, e nunca negava qualidades humanas ou emoções a ninguém, por isso as crianças a amavam, mas os homens nem tanto. Natasha o repreendia por algo completamente diferente. Você vai acabar no caixão por causa do seu trabalho antes de nós. Tome jeito e peça demissão imediatamente daquele lugar, disse a tia, o encorajando. Eu pediria demissão, mas o pagamento é realmente muito bom, respondeu Leonardo com pesar. E esse dinheiro te traz felicidade? Ela perguntou seriamente. Vejo pelos seus olhos que não. Você realmente precisa tanto assim dele? O fim de semana acabou, e Leonardo voltou para a cidade, para a rotina habitual. 2 dias após voltar, ele tomou uma decisão. Leonardo entregou sua carta de demissão e se despediu das lamentações hipócritas dos colegas que questionavam como a empresa sobreviveria sem ele. Questionado por Karina,
uma colega de presença marcante, sobre seus planos futuros, Leonardo admitiu que ainda não tinha certeza do que faria, apenas sentia a necessidade urgente de consertar sua cabeça, antes de tomar qualquer rumo diferente. Inspirado por uma conversa sobre fuga e isolamento, ele começou a procurar refúgios na natureza online, com áudios realistas dos sons e com imagens de beleza exuberante, e por acaso, deparou-se com uma vaga para assistente de guarda florestal. Apesar das dúvidas iniciais sobre sua qualificação para o cargo, ele se candidatou e foi prontamente contatado por um homem amigável, um guarda florestal experiente, que o encorajou dizendo que a educação formal não era um pré-requisito essencial para o trabalho e que sempre há espaço para aprender. Isso levou Leonardo a considerar seriamente a mudança de carreira, abrindo-se para a possibilidade de uma vida mais alinhada com a natureza. Na verdade, a experiência no campo, como você adquire, no decorrer dos dias, não existe nenhuma maneira única ou ensinável. Leonardo concordou, realmente, não era uma experiência que dava para passar para alguém. A conversa fluiu de maneira pacífica, claramente com o objetivo de recrutar Leonardo e não o deixar escapar. Mas o próprio rapaz, sem perceber, também se entusiasmou com a ideia. Acordaram que, assim que Leonardo resolvesse sua situação de trabalho e aluguel de apartamento, ele se mudaria no mesmo dia para a casa de Milton, o guarda experiente. Ele mencionou casualmente que tinha uma pequena casa na extremidade do vilarejo e que no próprio bosque havia também um posto de guarda florestal, conforme o cargo exigia. Milton costumava chamar Leonardo de filho durante suas conversas, algo que Leonardo encontrava conforto, talvez preenchendo o vazio deixado pela ausência de um pai. Milton acolheu Leonardo calorosamente em sua casa, onde tudo era de produção própria, como ovos, que vinham do galinheiro de sua irmã, verduras e frutas que eram plantadas ao redor da casa, e algumas vacas leiteiras. Sinta-se em casa. Este lugar será teu lar pelos próximos meses. Gostou? Perguntou Milton. Leonardo gostou, surpreendendo-se com o tamanho e a solidez da casa, bem diferente da imagem de ruína que ele tinha de uma casa de homem solitário. A casa tinha sido construída para durar, uma herança de família iniciada pelo avô de Milton e continuada por seu pai. Durante a conversa, Milton expressou tristeza ao mencionar que, eventualmente, o governo herdaria tal tesouro, pois não tinha mais família para quem deixar. Seu filho havia morrido em um acidente e sua esposa também havia falecido. Com um suspiro de lembranças tristes, ele desviou a conversa para o trabalho, decidindo mostrar a Leonardo o posto de guarda florestal. Ele começou a explicar um pouco sobre as responsabilidades. Milton sorriu, parecendo um velho gato, mas Leonardo notou uma lágrima solitária no canto de seu olho. E pensou que talvez Milton precisasse dele tanto quanto ele precisava daquela casa, daquele trabalho, e daquela companhia. As responsabilidades de um assistente de guarda florestal eram muitas. Leonardo até pensou que havia menos responsabilidades na análise de negócios. Enquanto Milton mostrava tudo, ele explicou que, naquele momento, era apenas para tentar acompanhar. Se não conseguisse acompanhar, então Léo deveria anotar. Mas em uma situação estressante, você não consegue ler suas próprias anotações, Milton o advertiu. Então, é importante que você grave bem isso. Leonardo foi aprendendo aos poucos. Enquanto isso, ele estava conhecendo os moradores locais. As pessoas naquele lugar eram muito amigáveis, então Leonardo, desgastado pelo seu último emprego, inicialmente até se afastou delas. A maioria era de pessoas idosas. Para Leonardo, era surpreendente que todos fossem muito amigáveis com ele. Especialmente a mulher da casa ao lado, que insistia para que não a chamassem de apenas Maria, mas de Vovó Maria. Eu sou a avó de todos aqui, ela declarou orgulhosamente. Ainda não tendo alcançado os 70 anos, ela já se deliciava com a vida de avó, aproveitando todos os seus benefícios. Sempre quis me aposentar cedo para cuidar de muitos netos. Acho que nasci para isso. Leonardo estava convencido de que ela encarnava perfeitamente o ideal de avó, sempre sorridente e acolhedora. Suspeitava que nem todas as crianças ao seu redor eram realmente seus netos, dada a alta quantidade. Rapidamente, Leonardo se viu totalmente envolvido pelo trabalho de guarda florestal. Milton orientava pacientemente, enquanto ele aprendia e aplicava suas habilidades de análise de estatísticas e previsões ao novo contexto, descobrindo a complexidade das tarefas. A documentação era a parte mais fácil, graças ao seu pensamento analítico. Milton ensinou-lhe como manter registros e verificar licenças de caça, destacando a importância de ficar atento aos caçadores e aos problemas que eles frequentemente causavam.
Leonardo dedicava todo o seu tempo livre ao estudo das diretrizes operacionais, até mesmo durante as refeições e antes de dormir, o que para Milton parecia natural, como saber a tabuada. Ele aprendeu a gerenciar a fauna e a flora, tarefas que compõem apenas uma fração de suas responsabilidades. Após 2 meses de treinamento intenso, ele estava apenas começando a compreender a profundidade de seu novo papel. Até o fim desse período, Milton não confiava nele para nada sério. E quando perguntado quando finalmente seria o trabalho real, apenas dava de ombros. Quando eu perceber que você está pronto. Se eu te soltar sozinho, você vai confundir um pica-pau com um cuco. Ou, pior, algum animal vai te comer com tripas e tudo. E a culpa seria a minha, dizia Milton. Leonardo fazia uma careta descontente. Só sendo muito tolo para não distinguir um pica-pau de um cuco, e animais selvagens simplesmente não atacam do nada, isso ele tinha entendido desde o início. Mas Milton foi inflexível, Leonardo teve que esperar. Já era um quente agosto quando o guarda florestal anunciou. Chegou a hora, garoto, de você começar a assumir suas responsabilidades aos poucos. Eu, claro, vou te supervisionar, não quero problemas aqui. É uma posição de muita responsabilidade, disse o homem, ficando cada vez mais fervoroso. Leonardo apenas escutava e concordava. Argumentar era inútil. Provar que já estava pronto também era. Milton era um homem à moda antiga. E o fato de ele ter assumido a responsabilidade por um rapaz sem formação, de todo não relacionado ao seu campo, era uma grande responsabilidade. Milton entendeu tudo isso melhor do que ninguém, e foi por isso que ele abordou o trabalho de forma tão minuciosa. Mas Leonardo já podia se orgulhar, pois Milton com sua meticulosidade havia acabado de dar o sinal verde. A primeira tarefa confiada a Leonardo foi o monitoramento dos animais. Era um trabalho tranquilo e compreensível, e o rapaz lidava bem com a papelada. Milton deu instruções estritas. Se você ver um animal doente ou, Deus me livre, raivoso, soe o alarme imediatamente. Faremos um abate. Não invente de ser corajoso, ele avisou e continuou. Você ainda é jovem. E nunca caçou antes. Então mantenha-me informado. Assim se seguiram dias simples, compreensíveis, cheios de ar fresco, natureza e uma espécie de harmonia interior que Leonardo não sentia há anos. Talvez nossos antepassados estivessem certos. Que cidades grandes são verdadeiros infernos. Elas matam o homem. O afastam da natureza, e colocam as pessoas em um ambiente artificial, adoecendo mais, endurecendo a alma. Nós somos os mesmos animais, dizia Leonardo, enquanto conversava com seu amigo. Milton concordou e acrescentou. Pegue uma raposa como exemplo, ela não vai viver bem em um apartamento na cidade. Ela vai morrer mais rápido. E as pessoas? As pessoas são exatamente iguais. Só estão acostumados com algo diferente, mas não entendemos onde realmente é o nosso lugar. E então, no final da vida, sofremos, pensando como gastamos nossa vida de forma tão tola. Gradualmente, as responsabilidades de Leonardo incluíram a verificação das alimentações. Ele, honestamente, nem sabia que tais coisas também eram providas para os animais da floresta. Porque você é um tolo, Milton riu. Vamos ver se você não comer também. Agora é verão, as alimentações não são tão críticas, mas ainda são necessárias. Formam um hábito. Mas no inverno, os animais definitivamente precisam de ajuda. Leonardo observava e se maravilhava com o quão delicada era essa ciência. E cada vez mais ele se firmava na ideia de que precisava voltar para a cidade e fazer algum tipo de treinamento fundamental, como cursos, palestras e seminários. Eles devem ensinar isso em algum lugar. Sua mãe, contudo, não apreciou seu entusiasmo. O filho agora ligava uma vez por mês, ou seja, literalmente pela segunda vez desde que partiu, e se empolgava com o quão bom era viver perto da floresta. Não sei o que pensar, disse a mulher, cética. De um bom e lucrativo trabalho no mundo dos negócios para a silvicultura. Você realmente é muito original. Mas ela não expressou quaisquer reclamações em voz alta, e já era algo a agradecer. Leonardo estava muito grato a Natasha. Talvez, se não fosse aquela conversa, ele ainda estaria desgastando as calças em uma cadeira de escritório. Para a surpresa de Leonardo, ele notou que ficou muito mais forte e saudável. A falta de ar passou. Considerando que o esporte em sua vida não aumentou,
Correr um pouco pela floresta ou mover construções não era o maior dos esforços. Aparentemente, a culpa era do ar fresco e dos vegetais recém-colhidos da horta. Um paradoxo estranho, a vida de Leonardo ficou muito mais simples, mas a sensação de rotina desapareceu completamente. Ele se apaixonou sinceramente pelos animais, percebendo que, aos seus olhos, eles eram quase criaturas perfeitas, extremamente interessantes de observar. Mas, houve uma noite completamente diferente do que Leonardo estava acostumado. Ele estava fazendo sua ronda habitual pelo setor confiado a ele, pois agora ele e Milton fraternalmente dividiram a floresta em setores, para economizar tempo e energia. Tudo estava absolutamente normal, silêncio, uma brisa leve, tudo familiar e habitual. Leonardo se inclinou sobre a alimentação, antes de colocá-la no devido lugar, sempre era necessário verificar sua integridade. Milton havia contado como várias vezes algo havia destruído a caixa onde era colocada a comida dos bichos. Além disso, havia suspeitas de que esse algo não era um animal, mas sim uma pessoa. Os animais, em sua opinião, eram mais inteligentes, eles não faziam esse tipo de coisa. E então Leonardo percebeu, estava muito silencioso. No bosque, isso acontece em 2 casos. No primeiro, ou alguém está ali, ou no segundo, algo extraordinário estava acontecendo. Pelas observações de Leonardo, o último poderia estar relacionado a algum animal raivoso. Os animais são mais inteligentes do que pensamos. A raiva os assusta tanto quanto a nós, então nesses momentos a floresta fica quieta. Se Leonardo não estava enganado, era necessário parar urgentemente a ameaça de uma epidemia. A melhor solução que encontrou foi voltar para Milton. Pela hora, ele já deveria estar terminando sua ronda. O que significava que havia uma chance de encontrá-lo já no local e resolver tudo rapidamente. Enquanto Leonardo se dirigia à casa do guarda florestal, ele ouviu sons estranhos e abafados na floresta, mas ao olhar ao redor, não viu ninguém. Ao chegar, encontrou Milton escrevendo à luz de uma vela, refletindo sobre a drástica redução dos coelhos na área, um problema que o preocupava há dias. Leonardo então compartilhou sua preocupação sobre a possível presença de raiva na floresta, sugerindo que animais raivosos poderiam estar perto do vilarejo, representando uma ameaça. Milton, inicialmente cético, concordou em inspecionar a floresta na manhã seguinte, buscando sinais de foco da doença, especialmente entre as raposas. Leonardo, inquieto e incapaz de esperar até o dia seguinte, decidiu passar a noite no posto de guarda para observar melhor a situação. Durante a noite, ouviu novamente o mesmo som misterioso que parecia um choro, desta vez identificado como a voz de uma criança. Investigando mais, ele descobriu que não era um animal, mas crianças escondidas, lideradas por uma garota chamada Sarah, que acreditava poder recuperar a alma de sua avó morta por meio de um ritual para invocar o espírito da floresta. Sarah e as outras crianças estavam tentando, com a inocência típica da infância, realizar um feito heróico baseado nas histórias de sua avó. Leonardo, tocado pela situação e pela coragem das crianças, escolheu não ridicularizar suas ações, mas sim apoiá-las, enquanto as guiava com segurança de volta para casa. Leonardo guiou as crianças de volta para casa após uma breve aventura na floresta. No caminho, ele descobriu a triste história de Sarah, uma visitante de verão que veio ficar com a vovó Maria após a morte de sua legítima avó. Ela se apegou à vovó Maria, a senhora bondosa que acolhia as crianças locais como uma avó substituta. Sarah compartilhou que sua verdadeira avó tinha ido à cidade para um exame cardíaco, mas infelizmente não retornou, levando as crianças, lideradas por Sarah, a acreditarem que poderiam recuperar sua alma através de rituais sobrenaturais na floresta. Chegando na casa de Milton, Leonardo apresentou as crianças como os nossos animais raivosos, questionando o que deveriam fazer com elas. Milton, após ouvir a história, apesar de surpreso, elogiou a coragem das crianças. Vovó Maria, ao saber do ocorrido, ficou indignada e prometeu castigos, mas assegurou a Sarah que não as abandonaria. Leonardo, embora confuso com a situação inusitada, ficou impressionado com a audácia infantil e a simplicidade com que Milton aceitou a situação. Você sempre me terá como sua avó, estarei aqui para você todas as vezes que precisar. Maria falou e abraçou a menina. Ambos os homens observavam essa cena, e Leonardo se sentiu mais no seu lugar do que nunca. Naquele momento, ele entendeu que realmente estava em casa. Você já sentiu essa sensação de estar verdadeiramente em casa? Você teria a coragem dessas crianças? Você renunciaria a uma carreira bem-sucedida, para viver de acordo com seu coração, assim como Leonardo fez? Compartilhe sua opinião nos comentários.
Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.